Às 11h32 da manhã do dia 30 de outubro de 1961, os seres humanos criaram um segundo Sol na Terra. Voando a 10.500 metros de altitude, em um bombardeiro sobre esse arquipélago ao norte da então União Soviética, o mais potente dispositivo bélico da história da humanidade foi testado. Mas antes, vamos entender como que nós chegamos até esse ponto. Os cientistas sabiam da possibilidade de extrair energia separando núcleos atômicos desde o final do século XIX. Isso é a famosa fissão nuclear. Você tem um átomo, por exemplo, urânio. Ele até que é estável, então se nós simplesmente tivéssemos deixado ele parado, muito provavelmente esse vídeo nem existiria. Mas quando adicionamos um nêutron ao urânio, ele se torna instável. E para recuperar a estabilidade, o urânio se divide em dois elementos mais leves, o bário e o criptônio. Talvez isso não seja tão empolgante e eu aposto que vocês já estão fechando esse vídeo, mas tem um detalhe que torna essa reação incrível. Se nós pegarmos o bário e o criptônio que foram gerados, os dois elementos que foram gerados, e somarmos a massa deles, essa massa é um pouco menor do que a massa do urânio que gerou eles. Então, para onde foi essa massa perdida? Se você se lembra das suas aulas do ensino médio, existia uma coisa que era o princípio de Lavoisier. E ele dizia que no universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E essa massa que aparentemente foi perdida, na verdade continua existindo no universo, só que ela foi transformada em energia. A energia liberada pela fissão de um átomo de urânio é insignificante no nosso dia a dia. Só que 1 grama de urânio tem 2,5 sextilhões de átomos de urânio. Então, se você multiplicar essa pequena energia por 2,5 sextilhões, o resultado obviamente deixa de ser insignificante. A fissão completa de 1 grama de urânio libera energia o suficiente para abastecer 45 casas por um mês inteiro. Isso é bastante impressionante, é muita energia acumulada em uma pequena quantidade de matéria. Só que agora, de volta para a história. Poucos meses antes de a Segunda Guerra Mundial começar, um cientista alemão chamado Otto Hahn conseguiu realizar a fissão nuclear pela primeira vez na história no seu laboratório em Berlim. Agora nós estávamos oficialmente na era nuclear. Mas não se deixe enganar pelo nome nuclear, porque ele possui um péssimo cartão de visitas. A fissão nuclear prometia um mundo com uma fonte de energia extremamente eficiente. Por exemplo, países que sofriam ou um dia sofreriam com a alta demanda energética praticamente teriam seus problemas solucionados de uma forma barata e eficiente. A notícia de que a fissão nuclear tinha sido feita pela primeira vez na história se espalhou rápido pelo mundo inteiro. Só que a alegria durou pouco, porque em 1939 a Alemanha invadiu a Polônia. Agora o mundo estava em guerra e o contexto era diferente. Como guerras influenciam diretamente na pesquisa e produção científica, o que antes era a promessa de uma energia extremamente eficiente, agora era a promessa de armas poderosas. Só que a Alemanha estava na frente dessa corrida. Então, em 1939, uma carta escrita pelo físico húngaro Leo Szilard e assinada por nada mais nada menos do que Albert Einstein alertou o então presidente americano Franklin Roosevelt de que a Alemanha talvez pudesse construir bombas atômicas. Então, talvez fosse uma boa ideia o governo americano começar o seu próprio programa nuclear. Spoiler: a Alemanha não fez uma bomba. E pouquíssimo tempo depois, em 1942, o Projeto Manhattan foi criado para desenvolver bombas atômicas para os Estados Unidos. Apenas 3 anos depois, em 1945, a primeira bomba nuclear da história da humanidade, fruto do Projeto Manhattan, foi testada. E só 21 dias depois do primeiro teste da história da humanidade, a cidade de Hiroshima, no Japão, foi bombardeada. Logo em seguida, 3 dias depois, foi a vez da cidade de Nagasaki. E apenas 3 dias depois da bomba de Nagasaki, o Japão se rendeu oficialmente, encerrando os 6 anos da Segunda Guerra Mundial. O vídeo poderia ter acabado aqui, mas infelizmente ele não acaba. Com o fim da Segunda Guerra Mundial sendo decretado por 2 armas com um poder de destruição nunca vistos antes na história da humanidade, sabem quem não ficou muito contente? A então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, agora o mundo experienciava uma nova fase de atritos.
a Guerra Fria. A Guerra Fria foi de longe o período em que estivemos mais próximos do fim da civilização. Artefatos atômicos eram testados incessantemente apenas para demonstrar poder. Só em 1962, 178 testes nucleares foram feitos, 96 pelos Estados Unidos e 79 pela União Soviética. E se somarmos todo o período da história, desde Hiroshima, mais de 2.000 testes nucleares foram feitos até hoje. E se você acha que as bombas nucleares de fissão, como a de Hiroshima e Nagasaki, foram as mais potentes bombas já feitas na história, então você claramente subestimou os seres humanos. Bombas como a de Hiroshima e Nagasaki são bombas de fissão nuclear, que é aquele processo que eu expliquei no começo do vídeo. Só que existe uma categoria de bombas que é ainda mais insana: as bombas termonucleares. Você provavelmente já ouviu falar nos termos bomba de hidrogênio ou bomba H. Ambas são bombas termonucleares. Isso significa que elas utilizam fusão nuclear. Na fissão, você pega um átomo e transforma ele em partes de menor massa, e uma parte dessa massa é transformada em energia. Na fusão, você pega dois átomos leves, como por exemplo o hidrogênio, e junta eles, formando um novo átomo, de massa menor do que a massa original. O resto dessa massa é transformada em energia. Muita energia. O problema da fusão é que ela não é fácil de ser feita. Nós precisamos de temperaturas altíssimas, como por exemplo os 15 milhões de graus Celsius no núcleo do Sol. E chutem onde aqui na Terra que nós vamos encontrar uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Na explosão de uma bomba nuclear de fissão. De maneira simplificada, uma bomba de fusão nuclear funciona assim. Um primeiro estágio, que é uma bomba de fissão, assim como as de Hiroshima e Nagasaki, explode. E isso gera temperaturas altíssimas, da ordem de 100 milhões de graus Celsius. Isso é mais do que 6 vezes a temperatura no núcleo do Sol. Então, um segundo estágio, que contém o hidrogênio que vai servir como combustível para a fusão, aquece com essa bizarra temperatura. E, de fato, a fusão começa a acontecer. E esse é um processo que leva uma pequeníssima fração de segundo. O resultado é uma bomba de hidrogênio. Ela é tão bizarra e colossal que só para ela ter chance de funcionar você precisa de uma explosão nuclear. E é aqui que nós voltamos ao começo do vídeo. Voando a 10.500 metros de altitude em um bombardeiro sobre esse arquipélago, ao norte da então União Soviética, o mais potente dispositivo bélico da história da humanidade foi testado: a bomba Tsar. A energia da bomba Tsar foi calculada em 1.570 vezes a energia das bombas que explodiram sobre Hiroshima e Nagasaki somadas. O bombardeiro que carregou ela precisou ser pintado com uma tinta refletiva para não aquecer demais por causa da explosão. E ainda assim, a tripulação do bombardeiro só foi dada 50% de chances de sobreviver ao teste. Pessoas a 270 quilômetros de distância relataram sentir o calor na pele da explosão. E a mais de 900 quilômetros de distância, janelas foram quebradas. Isso é quase a distância entre São Paulo e Brasília. Apesar de ter explodido a cerca de 4 quilômetros de altura, a explosão gerou um abalo sísmico que pôde ser medido depois de dar 3 voltas na Terra. E a nuvem da explosão alcançou monstruosos 64 quilômetros de altura, 7 vezes a altura do Monte Everest, passando da estratosfera. A era das bombas nucleares é uma triste lembrança do que a humanidade pode fazer com ela mesma. E os efeitos no corpo humano são sentidos até hoje. Você possui isótopos radioativos gerados em explosões nucleares no seu corpo nesse exato momento. E não importa o que você faça, eles vão continuar em você. E dependendo da sua idade, até nos seus filhos. Mas felizmente nós passamos dessa época. Nem tudo na tecnologia nuclear é sobre destruição. A energia que foi utilizada nessas armas pode muito bem ser utilizada por uma civilização responsável e consciente. E isso pode ser um bom rumo para o futuro. Dominar a fusão nuclear pode ser o último passo que falta para nós virarmos uma civilização com acesso à energia limpa, barata e eficiente. Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e se você quiser dar uma passada no nosso projeto do Catarse,
porque é graças aos nossos assinantes do Catarse que eu estou conseguindo fazer esses vídeos semanais. Mas não estamos muito longe de atingir a primeira meta da nossa campanha, e isso significa muito para o canal, porque significa que nós vamos estar cada vez mais próximos de começar o nosso podcast. Então, se você quiser virar um assinante, o link vai estar na descrição. Vejo vocês na semana que vem.